Olá, amigos. Eu quero continuar falando a respeito do tempo do aparecimento do Anticristo. Eu tinha mencionado nas passagens das profecias de Lucas 21 e também de Mateus 24, Jesus falando a respeito desse tempo. E nós vimos que nós estamos vivendo o princípio das dores, não é ainda o momento da manifestação do Anticristo. Então, grandes expectativas que foram geradas, na verdade, frustradas porque não há o cumprimento ainda de várias profecias que ainda vão se cumprir. E Jesus falou a respeito, nós vivemos o princípio das dores, com vários sinais e manifestações de terremotos, de guerras, até de aparecimentos de falsos cristos, de falsos profetas, anunciando que seria o tempo, mas ainda não é o fim. E nós vimos então essas profecias, tanto de Lucas quanto de Mateus, mencionando exatamente as palavras de Jesus Cristo a respeito desse tempo. E eu quero mencionar neste momento o tempo do aparecimento do Anticristo, agora baseado nas profecias do profeta Daniel. Mas para isso, eu quero primeiro ler o texto de Mateus 24, quando Jesus, depois de falar do princípio das dores, das manifestações e também, inclusive, do tempo da destruição do templo em Jerusalém, um templo que ainda está destruído, só tem o muro das lamentações, mas que vai ser reconstruído, e depois dessa reconstrução, o anticristo vai se manifestar ali naquele templo e depois vai destruir não somente o templo, mas também o culto que vai ser prestado a Deus ali pelos judeus, depois dessa reconstrução. Mas, no texto de Mateus 24, então no versículo 15, Jesus Cristo diz da seguinte maneira: quando vocês virem o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, quem estiver no eirado não desça para tirar da casa coisa alguma, quem estiver no campo não volte para buscar a sua capa, ai das que estiverem grávidas, das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. E no versículo 21 ele diz: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então, esse tempo de grande tribulação que vai haver sobre todos os moradores da terra é um tempo que vai acontecer quando o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel estiver no lugar santo. E aí Jesus fala: quem lê, entenda. Então, para nós entendermos esse tempo da manifestação do anticristo, que é esse assolador que falou o profeta Daniel, nós vamos ver a profecia de Daniel. E a profecia de Daniel é o capítulo 9, quando Daniel estava orando ali pelo povo de Israel, eles estavam debaixo de cativeiro, primeiro babilônico, depois medo-persa, e Daniel está orando ali, e em capítulo 9 ele está vendo que o tempo de assolação de Jerusalém, quando o profeta Jeremias tinha mencionado, era um período de 70 anos. Então, quer dizer, passou o cativeiro babilônico, entrou o cativeiro medo-persa, e ele foi questionar a Deus por que a palavra de profecia não tinha se cumprido, ou quando ia se cumprir, e ele encontrou a passagem de Jeremias, que fala que ia ser um cativeiro de 70 anos, para depois, então, haver a restauração. E quando em Daniel capítulo 9 ele está orando, pedindo a restauração do povo de Israel, da cidade de Jerusalém, do templo que estava assolado, então veio uma palavra de profecia para ele, a partir do versículo 20, falando a respeito que haveria um tempo para a restauração de todas as coisas. Haveria um período de 70 semanas para que então houvesse a restauração de todas as coisas. Então, Daniel capítulo 9, versículo 24, fala assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a sua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, selar a visão e profecia e ungir o Santo dos Santos. Está falando do tempo de restauração da nação de Israel, que estava em cativeiro. E fala desse período de 70 semanas. E a palavra hebraica de 70 semanas é 70 setes. A mesma passagem que fala a respeito desse assunto é Levítico, capítulo 25, quando, a partir do versículo 8, fala do tempo de jubileu, do ano do jubileu judaico. E lá fala, Levítico 25, 8, dessa forma: contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que as 7 semanas de anos serão 49 anos. E na entrada do 50º ano, então o ano do jubileu. Então uma lei que Deus tinha estabelecido de restauração, de justiça social, para que os povos, as pessoas do povo judeu que tinham perdido suas terras em dívidas, tudo tivesse a restauração das suas propriedades a cada 50 anos, que é o ano do jubileu. É esse ano do jubileu que nós encerramos. O povo judeu encerrou, foi o ano que começou em setembro de 2016 e acabou agora, 22 de setembro de 2017. O ano de jubileu, é esse ano religioso de restauração civil
das propriedades e bens para o povo judeu, que ele celebra então a cada 50 anos. E ele fala, nesse texto de Levítico 25:8, essa palavra 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que as 7 semanas de ano serão 49 anos. Esse mesmo termo, semana, traduzido para o português, é a palavra 7 no hebraico, que está determinado sobre o povo de Israel num período de 70 semanas de anos, que são 7 vezes 70 semanas, 490 anos. E esta palavra de profecia das 70 semanas, desses 490 anos sobre o povo de Israel, sobre a cidade de Jerusalém, no versículo 25 de Daniel 9, fala: sabe e entende desde a saída de ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao ungido, o príncipe. 7 semanas e 62 semanas, as praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então fala de um período de ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Esta ordem para restaurar e edificar Jerusalém, que estava destruída na época de Daniel, aconteceu no ano 445 anos antes de Cristo, no 20º ano do rei Artaxerxes, conforme está escrito em Neemias capítulo 2. Então, foi tempo de ordem para restaurar a cidade de Jerusalém. Em Esdras, anos anteriores, antes de Neemias, foi dada a ordem para restaurar o templo em Jerusalém, mas a cidade foi ordenada a restauração nesse 20º ano do rei Artaxerxes, 445 anos de Cristo. E fala que desde esse tempo até a manifestação do ungido, do príncipe da paz, do ungido Messias de Israel, haveria 7 semanas, 7 vezes 7, 49 anos, mais 62 semanas, totalizando 69 para o aparecimento do ungido, do príncipe. E, a partir daquela data, quando houve a restauração, a ordem para a restauração dada a Neemias, pelo rei Artaxerxes, até a manifestação de Cristo, o Messias de Israel, aconteceram essas 69 semanas. Claro, semanas de anos, 69 semanas vezes 7 anos, que são 483 anos, no calendário judaico, que tem 360 dias, e não 365, como é o calendário gregoriano, o calendário solar que nós usamos. Então, há uma diferença de calendário entre o calendário judaico para o calendário gregoriano que nós usamos, o calendário solar. Então, contados esses dias, de 69 vezes 7 anos, que são 483 anos judaicos, dá 173.880 dias, quando, desde a ordem de Artaxerxes para Neemias restaurar, até a manifestação de Cristo, então houve esse período até que Jesus entrou na cidade de Jerusalém, na passagem de Lucas, capítulo 19, quando ele está entrando montado num jumento, um filho de uma jumentinha, e as pessoas começam lá em Israel, em Jerusalém, a clamar: Hosana, bendito é o vem, em nome do Senhor. Jesus estava naquele dia entrando em Jerusalém, sendo aclamado como Messias. Estava sendo saudado como Messias, conforme estava escrito nas profecias. E Jesus, em Lucas 29, versículo 41, quando ia chegando, vendo a cidade, chorou e dizia: ah, se conheceras por ti mesma, ainda hoje o que é devido à paz, mas isso está agora oculto aos seus olhos. Então, Jesus está falando que era aquele dia que estava acontecendo o cumprimento das 69 semanas. Ele estava entrando em Jerusalém, sendo reconhecido como ungido, como o príncipe da paz. Mas, porque eles não reconheceram que Jesus era o Messias, a nação de Israel, somente aqueles discípulos estavam ali saudando Jesus na entrada dele, entrando naquele jumentinho, cumprindo a profecia de Zacarias 9:9, que o rei entraria montado humilde num jumentinho na cidade de Jerusalém. Então, Jesus estava cumprindo a profecia de Zacarias 9:9 no tempo da profecia de Daniel 9:25. Depois das 69 semanas, foi ungido manifestado para a nação de Israel. Isso é uma profecia tão séria e tão literal que os judeus, depois que voltaram para Israel, restaurando a cultura hebraica, voltando a estudar o hebraico, porque eles eram dispersos de todas as nações, e depois da Guerra Mundial foram aproximados de novo na nação de Israel e voltaram a estudar o hebraico para ter a nacionalidade, a identidade cultural judaica. Então eles começaram a ler as profecias da Bíblia para aprender o hebraico, e vários judeus, lendo as escrituras, lendo essa passagem de Daniel 9:25, contaram o tempo e se converteram ao Messias que aconteceu naquela época, por volta do ano 32 da era cristã, quando Jesus se apresentou em Jerusalém antes da festa da Páscoa, para depois ser morto e crucificado
E então, naquele momento, aconteceu o cumprimento profético, e os judeus ortodoxos reconhecem, então, que Jesus é esse Messias, e se convertem, e hoje existem sinagogas messiânicas, muitas sinagogas, cada vez mais sinagogas messiânicas de pessoas que proferem que Jesus Cristo é o Messias de Israel. Aí, a outra linha de ortodoxos não reconhece ainda Jesus, não reconhece nem o Estado de Israel, que foi fundado em 1948, mas tem uma linha de judeus que, já identificado pelas Escrituras, tem Jesus como Messias e Salvador de Israel. E Jesus fala isso: se você conhecesse ainda hoje, que era o cumprimento das 69 semanas, 483 anos hebraicos, desde a ordem para Neemias restaurar e edificar Jerusalém. E depois, na passagem de Lucas 19, quando Jesus, entrando em Jerusalém, cumprindo Zacarias 9:9, ele fala assim: isso está oculto aos seus olhos agora, nação de Israel, pois dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, por todos os lados te apertarão o cerco, e te arrasarão, e aos teus filhos dentro de ti, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Então Jesus fez uma menção da destruição de Jerusalém, depois da sua vinda, da sua primeira vinda, quando realmente aconteceu no ano 70, e também, como nós lemos em Lucas 21, a destruição do cerco de Jerusalém, de todas as nações, num tempo de terremotos, de epidemias, de fomes, de manifestações no sol, na luz das estrelas, do bramido do mar e das ondas com tsunamis. Então, a passagem que eu tinha mencionado de Lucas 21, falando do tempo do fim e não do ano 70. Então, Jesus cumpriu essa profecia de Daniel, capítulo 9, versículo 25. Depois de 69 semanas, ele se manifestou para a nação de Israel como ungido e príncipe. E depois, Daniel 9, 26 continua dizendo dessa forma: depois das 62 semanas, 7 mais 62, 69, será morto o ungido, e já não estará, porque Jesus morreu depois daquela época, e que ele entrou em Jerusalém e foi ressuscitado e subiu aos céus. E diz da seguinte maneira: e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, ou com uma inundação. E até o fim haverá guerras, desolações estão determinadas. Então está falando aqui de um texto, de uma destruição de Jerusalém depois da morte de Cristo, que realmente aconteceu no ano 70, mas fala desse povo que vai destruir. Ele fala: e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E aí, este príncipe que há de vir, no versículo 27, fala: ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana de anos. Então, faltam 7 anos para a restauração da nação de Israel, com a vinda de Cristo para reinar, para ungir o Santo dos Santos, para selar a visão e a profecia, como está escrito em Daniel 9, 24, que é o objetivo das 70 semanas. A restauração do povo de Israel e o reconhecimento do ungido como o príncipe, como o rei de Israel. E ele é sentado, ele governando sobre a nação de Israel, sobre todas as outras nações também. E ele fala que exatamente haverá o cumprimento dessa semana de anos. E essa semana de anos fala a respeito de 7 anos que será estabelecido por uma aliança de um príncipe que há de vir e que vai destruir a cidade e o santuário, e esse príncipe vai fazer uma aliança com muitos por uma semana. Esta última semana, os últimos 7 anos, não se cumpriram imediatamente após a morte de Cristo. Há um intervalo profético entre a 69ª e a 70ª semana. Da mesma forma que eu mencionei num outro vídeo, que existem profecias que são assim, que existe um intervalo no cumprimento da profecia. Como eu falei de Isaías 9:6, quando fala: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sob seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade, Conselheiro, mas Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E Isaías 9:6 claramente fala a respeito do nascimento de Jesus Cristo, o menino que foi encarnado, né? Deus encarnado na pessoa do menino, e que se tornou homem, habitou entre nós, exerceu o ministério, mas Isaías 9:7 não se cumpriu, dizendo que ele virá para estabelecer um reino com paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre a nação de Israel, desde agora e para sempre. Então, está falando de um governo daquele Deus forte que se tornou menino,
mas que numa segunda vinda vai reestabelecer o trono de Davi, o reino de Israel. Então, milhares de anos entre o primeiro momento, tá, e o segundo momento, que é a vinda de Jesus Cristo. Da mesma forma, também, a 69ª se cumpriu na primeira vinda, mas falta ainda uma semana de anos, 7 anos para se cumprir, e essa semana vai começar a partir de uma aliança que vai ser estabelecida entre um príncipe que vai destruir Jerusalém e muitos de Israel. E diz da seguinte maneira, que fará uma firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício costumado, quer dizer, o serviço do templo em Jerusalém, com a oferta de manjares, vai ser reestabelecida depois dessa aliança de 7 anos. Mas na metade dos 7 anos da aliança, este serviço sagrado, o templo em Jerusalém, que estava sendo usado para cultuar a Deus, este templo vai ser destruído, e diz o seguinte, que na metade dos anos vai cessar os sacrifícios para Deus, e sobre a asa das abominações virá o assolador. E é isso que Jesus disse em Mateus 24,15. Quando vocês virem o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, que é nessa passagem, 9:27, assentado no santuário de Deus, no lugar santo, tá? Então fujam para os montes, saiam da Judéia, porque haverá um tempo de perseguição, ira contra o povo de Israel, porque o anticristo vai estar assentado no santuário de Deus, que vai ser reconstruído, e vai ser interrompido o serviço de cultos a Deus na metade dos 7 anos, quando o anticristo vai se manifestar, durante 42 meses, Apocalipse capítulo 13, versículo 5. Perseguindo a nação de Israel, perseguindo a mulher que vai fugir para o deserto, para o seu lugar. Então, os judeus todos vão ser perseguidos, haverá uma grande mortandade, uma grande perseguição contra o povo de Israel, quando o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel, o assolador, assentar-se no santuário de Deus como se fosse o próprio Deus, segundo Tessalonicenses 2:4. Então, o tempo de manifestação do anticristo, segundo a profecia de Jesus, em Mateus 24:15, e em Lucas, capítulo 21, como também nesse texto de Daniel, 9:27, é na metade dos 7 anos de aliança que vai acontecer ainda, que não aconteceu, e vai haver a restauração do templo em Jerusalém. Os judeus voltam a adorar até a metade dos 7 anos, o anticristo se manifesta, cessa o culto de adoração a Deus, e ele começa a agir durante o período chamado de Grande Tribulação, com perseguição ao povo de Israel e com o domínio também, com o poder político, econômico, financeiro, sobre todas as demais nações. São as profecias, agora falando desse assunto em Daniel, que nós vamos dar sequência para esmiuçar um pouco mais, para entender, então, o tempo de manifestação, o aparecimento do iníquo antes do arrebatamento, que, segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, fala, a apostasia e o aparecimento do filho da perdição, do iníquo, filho da perdição, é quando ele vai estar presente nesta aliança. Só que o aparecimento do iníquo, segundo a eficácia de Satanás, vai ser na metade dos 7 anos, quando ele vai, então, usurpar a adoração a Deus e vai perseguir os judeus, e depois vai governar com força, com dominação, inclusive matando todos os seus opositores. Então nós vamos falar um pouco mais a respeito dessa aliança, desse momento que vai se cumprir ainda, num próximo vídeo, falando dessa aliança que vai começar os últimos 7 anos antes do aparecimento do anticristo para governar todas as nações. Que Deus ilumine você com entendimento, com sabedoria, com revelação da palavra, e Deus abençoe, e que você possa acompanhar então a sequência dessa palavra de estudo da profecia nesses dias que nós estamos vivendo. Um grande abraço a todos e muito obrigado pela sua atenção.